Opa, e aí? Recentemente eu tava procurando por mangás desconhecidos para vídeos pro canal, mas eu não achei nenhum que me interessasse tanto. Até que em um comentário um inscrito me recomendou um mangá chamado Galaxias, e disse que eu seria o primeiro youtuber BR a falar dele. Logo fui atrás para saber do que se tratava, e percebi que é um mangá muito recente, pois possui apenas 7 capítulos. Então fui ler pra ver se era bom e rendi um vídeo da hora. E cara, que mangá lindo! Claro que é diferente de Goku Rakugai, pois Galaxias é semanal, mas além de seus 2 primeiros capítulos terem muitas páginas, o mangá tem uma das páginas mais lindas que eu já vi na minha vida, e eu vou mostrar ela ao longo do vídeo. E claro, tem outras páginas que, meu Deus, são muito insanas. E também comentarei um pouco da história do mangá, e se você se interessar, além de ir atrás para ler, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que estão caçando um bom mangá para ler, né? E pro final do vídeo terá uma parte que me deixou totalmente desesperado para ler o próximo capítulo. Bora lá? No capítulo 1 a gente começa com o aventureiro num barco todo empolgado dizendo que avistou uma nova cidade. Logo em seguida, aparece outro personagem meio ranzinza reclamando que o aventureiro não pagou pela viagem. A clássica confusão de quem tenta dar uma desperto. Depois a cena corta para um fazendeiro mais velho e um rapaz reclamando de dores, enquanto dizem para uma garota não ir embora. Eles avisam que o prefeito vai ficar furioso se ela sair. E quem aparece depois? O prefeito, claro. Só que ele não é só o chefe da cidade, ele também é o pai da garota que tá planejando fugir da ilha. Sem muita conversa, ele aplica um golpe com sua cauda que paralisa a filha e começa a dar uma bronca pesada, dizendo que ela não pode fugir. O prefeito é um Dragon Folk. Contextualizando aqui, os Dragon Folk são humanos que desenvolveram durante sua gestação uma cauda e são muito poderosos em sua maioria, e aparentemente cada um tem uma habilidade diferente. A garota teimosa rebate dizendo que é um desperdício ficar presa ali enquanto o mundo inteiro tá lá fora esperando. O pai impaciente diz que isso é besteira. Segundo ele, todas as grandes aventuras já foram feitas. O maior pico do mundo já foi escalado, os textos antigos já foram traduzidos, até mesmo os demônios da selva, que na real são parentes de gatos, foram identificados. Ele argumenta que o mundo não tem mais nada de novo para oferecer, porque o maior aventureiro de todos os tempos, Yuri Host, já explorou tudo. Jill, a garota, fica com os olhos brilhando e diz que Yuri Host é o herói dela. O pai irritado manda ela parar de falar isso na frente dele, e ela só responde, mas foi você que começou. Nesse meio tempo, um figurante solta um comentário. O prefeito realmente não gosta de Yuri Host, e o prefeito diz que na verdade o que ele mais odeia é gente que fala de sonhos e romance em vez de encarar a realidade. Esse romance, aliás, tem mais a ver com emoção, com aquele sonho de aventura do que qualquer coisa amorosa. Aí o prefeito disse que se o tal rei dos sonhadores aparecesse na ilha, ele não hesitaria em matá-lo. Corta para outros 2 personagens que estão conversando sobre Yuri. Pensando bem, já faz tempo que ninguém ouve falar dele. Comenta um. O outro responde meio sarcástico, já faz uns 10 anos, aposto que ele morreu em algum lugar remoto. Então avançando um pouco na história, corta para ela agora pescando, meio frustrada com a vida. Ela joga a vara de pesca de lado e com o livro na mão começa a refletir sobre a ideia de passar o resto da vida presa naquela ilha. O livro se chama Galáxias. Ela pensa se aquilo é tudo que resta para ela. Então do nada a vara de pesca que ela tinha jogado no chão começa a se mexer. Rapidamente ela puxa a linha pensando que fisgou algo grande, mas acaba tirando da água um garoto. O garoto meio confuso faz uma piadinha. Tem algo mordendo hoje? Após sair da água, ele ri e agradece a Jill por tê-lo salvado, explicando que já estava nadando desde manhã e provavelmente teria morrido de desidratação se não fosse ela. Eles começam a conversar e o garoto conta que perdeu todas as memórias. Ele não sabe quem é e nem como o mundo funciona. E como ela pode ver, as coisas não estão dando tão certo, pois ele esqueceu de pagar a passagem de navio e foi jogado ao mar. Jill, meio incrédula, arruma um lugar para ele descansar e ele agradece, achando tudo incrível. Enquanto isso, o garoto começa a explorar a casa e encontra uma revista adulta no meio dos livros e pergunta por que tem mulheres nuas lá. E Jill, meio envergonhada, responde que é para estudo médico, o que resulta numa cena engraçadinha ali. Ele anota no caderninho como se fosse uma grande descoberta do dia, e Jill, curiosa, pergunta o que ele tá anotando. Ele diz que registra tudo que vai descobrindo naquele caderninho, e ele entrega a ela e ela começa a ler a página do dia 47 que diz: aprendi a ler, o mundo agora é tão interessante. Isso faz com que ela se emocione e lembre de seu sonho de sair da ilha e explorar o mundo, e ela se pega imaginando as estrelas no deserto. O garoto percebe o ar pensativo dela e pergunta se tem algo de errado. Ela, meio hesitante, tenta disfarçar, mas acaba contando que seu sonho é explorar o mundo, mas que o pai dela é totalmente contra. Ela acha que esse sonho é bobagem de criança. Depois de ouvir tudo, o garoto se irrita e dá um sermão em Jill, chamando ela de idiota por não ir atrás do que realmente quer. Ele pergunta o que ela quer de verdade e isso faz com que Jill se sinta encorajada para enfrentar o pai e finalmente conversar sobre seus desejos. Vemos então alguns pescadores achando uma ponte de sal muito extensa
e eles concluem que deve ser o poder de algum Dragonfolk. Após isso, vemos um homem perguntando para um dos pescadores se há uma ilha próxima, pois ele está procurando por alguém. Vemos apenas a boca deste homem, dando um tom de suspense e mistério à cena. Aí voltamos para o prefeito, que está em uma conversa com outro homem, e esse homem pergunta por que o prefeito não deixa Jill ir embora, afinal a ilha não vai desmoronar se ela partir. Então partimos para Jill se despedindo do garoto que está indo embora e o chama de Nereid, um nome que pegou do herói favorito do livro dela, o livro Galáxia, se vocês se lembram. Ele fica todo animado e promete fazer um bom uso do nome. Eles se despedem, mas com a promessa de que um dia vão se reencontrar. Então Jill parte com determinação para falar com o pai, mas ao encontrá-lo percebe que algo está errado. Ele está gravemente ferido. Um homem chamado Yerkes, um cavaleiro dos dragões, aparece e revela que foi ele quem feriu o prefeito, onde ele diz que está ali para executar Jill, que segundo ele cometeu uma traição por ser filha de Yuri Host. E este homem que está ameaçando Jill é o mesmo homem que a gente viu apenas a boca antes. Jill fica em choque ao descobrir que o homem que ela chama de pai não é seu pai biológico. Ele apenas a criou por causa de sua amizade com Yuri. Yerkes continua dizendo que por ser filha de um traidor, ela também deve morrer. Logo Yerkes provoca o prefeito perguntando se ele acha legal cuidar da filha de um assassino. O prefeito fica enfurecido com Yerkes e diz que Jill não tem nada a ver com isso, pois ele já havia pegado há mais de 10 anos, e que se é pra matar alguém, que mate apenas a ele. Yerkes então parte para dar o golpe final no prefeito. Enquanto isso, Jill lembra-se de tudo que já passou e de todas as vezes que queria sair da ilha, porém seu pai não permitia, e agora percebe que apenas era uma tola, pois quem ela achava mais chato era a pessoa que mais estava tentando a proteger. E quando Yerkes ia finalizar o seu pai, ela pega uma arma, que pasmem, não faço ideia de onde ela tirou, e tenta atirar em Yerkes, mas acaba errando o tiro. Mas mesmo assim ela cria uma oportunidade e mesmo ferido o prefeito tenta proteger Jill. Ele cria uma distração com sua habilidade de Dragonfolk e foge com ela nos braços. Yerkes porém é rápido e consegue ferir o prefeito novamente, dessa vez mais gravemente, jogando Jill longe. Enquanto Jill assiste paralisada, ela começa a se lembrar de todas as vezes que o pai tentou protegê-la e percebe que ele sempre soube do perigo que ela corria. Em um último ato de coragem, Jill se levanta e tenta atirar em Yerkes novamente, mas erra o tiro pois Yerkes usa o seu poder e cria uma parede do chão de aparentemente concreto e grita com muita raiva de que agora é pessoal, ela é oficialmente uma inimiga do governo. Jill rebate e diz para ele parar de dizer como ela tem que viver e diz que seguirá em frente atropelando tudo. Então o prefeito se lembra de Yuri, de quando ele pediu para que ele cuidasse de um bebê e que ele voltaria em breve. Vemos Jill partindo para cima de Yerkes e enquanto ele a subestima, ela cospe uma bala que estava na sua boca e como se fosse um taco de beisebol ela acerta a bala, a fazendo explodir na cara de Yerkes. E sem perder tempo, ela simplesmente dá um chute nas bolas do cara. E acreditando que ganhou tempo para correr e ajudar o prefeito, ela percebe que Yerkes já está se levantando e pronto para acabar com ela com um único golpe. Mas quando Yerkes iria acertar o golpe final, Nereid aparece, surge de repente e bloqueia o ataque. Ele pergunta com um tom sério se ele não sabia que seria preso por bater em pessoas. Nereid então se vira para Jill e retira o que tinha dito antes. Ela não é idiota ou entediante. Então vemos uma página simplesmente linda, muito bem desenhada, que revela que Nereid também é um Dragonfolk. É um daqueles momentos que faz você parar e admirar a arte simplesmente. A página é detalhada mostrando Nereid se transformando ou revelando sua verdadeira natureza, enquanto os olhos de Yerkes e Jill se arregalam de surpresa. A atmosfera muda totalmente e é nessa hora que percebemos que a luta vai ficar ainda mais intensa. A batalha entre Nereid e Yerkes começa de forma intensa, e Yerkes, se achando mais forte, começa a manipular o chão ao redor deles, criando placas de terra e ele usa para atacar o Nereid. Em um momento ele lança uma técnica parecida com o famoso caixão de areia do Gaara, mas Nereid muito mais rápido consegue escapar da armadilha com uma agilidade impressionante, pegando Jill e o pai dela e os levando para um lugar seguro. Ele diz que já recuperou toda a sua energia depois de comer as comidas enlatadas que Jill havia dado para ele mais cedo. Yerkes, é claro, fica completamente surpreso com a velocidade de Nereid. Então Nereid, sem muita paciência, parte para cima com um soco devastador, bem no estilo Luffy contra o Terubito em Sabaody, acertando Yerkes em cheio direto no estômago. O golpe causa uma destruição absurda ao redor, deixando o vilão completamente sem fôlego. A página também é incrível. Yerkes, ainda atordoado, tenta reagir, mas já é tarde. O impacto do soco foi tão grande que ele simplesmente desaba. A área ao redor, cheia de rachadores e escombros, mostra a força absurda do golpe de Nereid, que finaliza
finaliza dizendo que não liga para essas ameaças de guerra ao governo. Ele só quer proteger Jill e seguir em frente. Nereid então faz a pergunta que Jill mais desejava ouvir. Você quer vir comigo? Jill olha para seu pai e ele, com um olhar tranquilo, permite que ela siga o seu caminho. Ele admite que sempre quis protegê-la, mas agora sabe que ela tem o direito de seguir seu próprio destino. Ele também acaba se menosprezando, dizendo que ele não presta como pai. Jill então, emocionada, dá um tapa leve no rosto do seu pai, dizendo que ele sempre será sua casa e que não importa o que aconteça, lá é o lugar que ela irá retornar. Com isso, Jill e Nereid partem juntos pela ponte de sal que liga a ilha ao resto do mundo, prontos para viver novas aventuras. Bom, a princípio você deve estar falando que esse mangá não tem nenhum diferencial, que seria o mesmo ponto de Gokurakugai, e de certa forma você tá certo, mas me aprofundando um pouco mais na história, ou seja, spoilers mais fortes a partir de agora, no final do capítulo 4 vemos uma cena de quando Nereid e Jill estão em uma carroça saindo de uma cidade que eles conheciam anteriormente. Jill estava conversando com Nereid, ele acaba pegando no sono e dormindo, enquanto dorme pergunta se ela conseguiu ouvir. Jill então acha isso fofo e não dá muita atenção, e ela se lembra de uma coisa que aprenderam nessa jornada dessa cidade, que diz que se você responde alguém enquanto a pessoa estiver dormindo, a pessoa nunca mais acorda. Ou seja, ela vai de arrasta pra cima, mas logo ela pensa consigo mesmo que ela não é tão supersticiosa assim e vai dormir, pois também está cansada. Mas meus amigos, aqui a história me ganhou. Então do nada a Nereid continua falando e diz que pelo visto Jill consegue o ouvir, e diz exatamente assim: Nereid, você deu um bom nome pra ele, exatamente como eu esperava da minha filha. Jill, que estava virada de costas para Nereid, fica assustada, mas ele continua dizendo: você fez bem em conhecê-lo, mesmo com alguns deslizes, está tudo indo de acordo com o plano. Meu nome é Yuri Host. Vou dar a vocês ambos seus papéis. Então o capítulo acaba e isso continua a se desenvolver nos próximos capítulos. O que eu mais gostei nesse mangá foi o ar de mistério que permeia os personagens desde quando descobrimos que Nereid não se lembra de nada, e de fato é algo que deixa o leitor bem curioso para saber o que virá a seguir e continuar lendo o mangá. Eu vou continuar acompanhando e se merecer farei outro vídeo mais pra frente falando sobre o mangá, mas por enquanto é isso que tenho na história pra falar. Claro, sem contar a história inteira e não dar spoiler geral. Eu vou ficando por aqui, eu queria agradecer ao Guilherme Miller que recomendou o mangá, espero que seja assim que fale seu nome. Saiba que eu gostei bastante e qualquer recomendação que tiverem, deixem nos comentários que eu irei atrás e se for bom, farei um vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram, até a próxima, fui!